Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Online Migratum de Segurança, Medicina do Trabalho e Meio Ambiente. Meu nome é Camila Borges, eu vou ministrar a palestra sobre gerenciamento de resíduos sólidos com base na Lei 12.305 de 2010. Eu sou engenheira ambiental e sanitarista e a minha intenção é transmitir toda essa experiência que eu tive nas indústrias, para elaborar um bom plano de gerenciamento de resíduos sólidos, quais são todas as diretrizes que são apresentadas nessa lei e tirar também, se possível, dúvidas de forma geral quando da elaboração desse plano de resíduos. Então, quando a gente fala de resíduo sólido, é muito importante a gente ter essa definição entre a diferença de resíduo sólido e rejeito, Um resíduo sólido é todo o material resultante de algumas atividades que são executadas e, através disso, nós podemos gerar subprodutos, nós podemos reutilizá-los, nós podemos reciclá-los. Eles podem ser sólidos, semissólidos ou líquidos, mas a gente sempre tem que ter em mente de que é possível apresentar soluções técnicas para a reutilização desse produto. Quando este produto ou subproduto que foi gerado por conta da sua reutilização, por conta da sua reciclagem, que pode até mesmo retornar para o seu processo produtivo, quando não existe mais solução para que seja reutilizado, nós classificamos esta substância como um rejeito. No caso rejeito, nós não temos mais solução nenhuma para conseguir fazer a reciclagem e aí fazemos a destinação ambientalmente adequada. Nesse caso, nós temos a possibilidade de encaminhar para aterro, possibilidade de encaminhar para uma incineração, mas sempre tendo em mente de que não possui mais nenhuma outra possibilidade de tratamento a não ser essa disposição final. Quando a gente fala de resíduos, é extremamente importante a classificação dele, que a partir daí eu vou conseguir ampliar mais o meu leque de opções de quais soluções eu posso apresentar para este tipo de resíduo. Então, a NBR 10.004, ela classifica os resíduos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e também à saúde pública. A intenção de classificar esses resíduos é permitir que sempre ocorra um gerenciamento ambientalmente adequado desse resíduo. Então, quando nós falamos da classificação dos resíduos sólidos, nós sempre iremos avaliar qual o tipo de processo ou atividade que deu origem para esse resíduo. E também é importante avaliar a sua constituição, as características e classificar as substâncias que possam causar um impacto à saúde e ao meio ambiente, que é essa a intenção inicial da sua classificação. E quando nós falamos de partes integrantes, é importante sempre descrever qual foi a matéria-prima utilizada naquele processo e os insumos para que seja gerado esse resíduo no final da sua atividade. Quando nós falamos de resíduos perigosos, a gente sempre se refere àquele tipo de resíduo que apresenta uma periculosidade. Então, são resíduos inflamáveis, corrosivos, um resíduo reativo, tóxico e patogênico. Tratando-se de resíduos sólidos, nós temos duas NBRs que vão dar base para ensaios laboratoriais, para a gente conseguir ter uma boa classificação desses resíduos e, a partir daí, saber qual o melhor caminho que nós devemos seguir. Então, nós temos a NBR 10.007 e a NBR 10.005, que é bem específica para a toxicidade, e que eu vou abordar um pouco mais sobre o que são eles, Então, falando um pouco sobre cada característica de um resíduo perigoso, é importante a gente sempre destacar que quando se dá essa classificação, nós temos algumas diretrizes que devem ser seguidas, algumas definições importantes.
Então, quando a gente fala de resíduos inflamáveis, nós temos como base a NBR 10007 para fazer a classificação correta desse resíduo e quando nós falamos de resíduos inflamáveis, nós nos referimos a resíduos líquidos com ponto de fulgor inferior a 60 graus. Caso ele não seja líquido, ele seja capaz, ele pode ter a capacidade de, sob condições de temperatura e pressão de 25 graus, produzir fogo por fricção ou até mesmo sobre alterações químicas espontâneas e dificultando muito a extinção do fogo, tá? Outra característica de um resíduo inflamável é ele ser oxidante, que é uma substância que libera um oxigênio e, como consequência, sempre vai aumentar a intensidade do fogo, além de também ter uma característica que ele pode ser um gás comprimido e inflamável. Quando nós falamos sobre corrosivo, também faz parte da NBR 10007, uma das principais características desse resíduo é ser aquoso com pH inferior ou igual a 2 ou superior ou igual a 12,5, ser líquido ou então, quando misturado em um peso equivalente à água, produzir um líquido e corroer o aço, o próprio aço, tá? Essas são as caracterizações mais, como eu posso dizer, que mais se ressaltam sobre esse tipo de resíduo. Quando nós falamos em resíduos reativos, a gente aborda algumas questões como ser instável, ter uma reação muito violenta, mas não acontece uma detonação desse resíduo. Ele pode também reagir violentamente com água, além de formar misturas potencialmente explosivas, entre outras diversas características. Também, com base na NBR 10007, é feita a classificação desse resíduo. Quando nós abordamos os resíduos tóxicos, a gente tem como base principalmente a NBR 10005, tá? Que é nela que nos dá as instruções sobre teste de lixiviação e são considerados fatores críticos quando nós falamos sobre resíduos tóxicos, a natureza, seu grau de concentração, potencial de migração para o meio ambiente, ser comprovadamente letal ao humano, né, ao homem, e entre outras classificações que são todas colocadas na NBR 10005. Por fim, a gente tem as questões de patogenicidade dos resíduos, né? É mais característico de atividades de clínicas, clínicas dentárias, clínicas médicas, e tem uma característica principal de possuir micro-organismos patogênicos, proteínas virais, organismos geneticamente modificados e, de forma geral, é o que a gente classifica como os resíduos de serviços de saúde, tá? Quando a gente fala de resíduo classe 2, nós abordamos os resíduos que não são perigosos, ou seja, eles não estão nessa classificação que nós acabamos de colocar agora, que são dos resíduos perigosos. Os resíduos não perigosos, eles estão classificados entre inertes e não inertes. Quando eu falo de não inertes, eu abordo resíduos que não possuem nenhuma característica dos resíduos perigosos, como eu citei anteriormente, e não possuem propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou até mesmo seja solúvel em água, tá? Quando eu falo de resíduos classe 2B, são os resíduos inertes e são aqueles que não solubilizam em água também, tá? Quanto à sua caracterização, a gente pode também, através da NBR 10004, utilizar esse fluxograma para definir a origem do seu resíduo, para a gente conseguir classificar de forma mais segura
a sua origem. Quando a gente fala de caracterização e classificação, a gente tem, através da NBR 10004, esse fluxograma que facilita muito a caracterização do resíduo em si, tá? Então, começando pela questão de resíduo, que eu não vou conseguir mais reutilizá-lo, o resíduo tem origem conhecida, sim ou não? Se sim, ele consta nos anexos A e B, se não, ele tem características específicas. Quando a gente aborda as características específicas, eu retorno naquele slide anterior, que eu inclusive destaquei aqui as questões de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade. Não tem essas características específicas, aí eu caio naquela questão, é um resíduo não perigoso, é um resíduo classe 2, mas ele é um resíduo classe 2A ou classe 2B. Ele possui constituinte solubilizado em concentração superior aos anexos. É extremamente importante, quando a gente utiliza a NBR 10004, sempre observar as informações que constam nos anexos da norma. Nesses anexos constam substâncias específicas, onde ele vai me orientar a classificar esse resíduo da melhor forma, tá? Então, esse anexo G é um anexo onde ele aborda atividades ou processos que são executados e até mesmo o tipo de matéria ou insumo que possa ser utilizado nesse resíduo, e a partir daí eu consigo dar uma melhor classificação para o meu resíduo. Falando um pouco das práticas atuais. Então, quando a gente fala do processo em que um resíduo é gerado, é algo bem simples, né? Então, a gente tem a matéria-prima, que é o que eu preciso para a fabricação daquele produto específico, e os recursos. Quando eu falo de recursos, eu tenho a energia elétrica, eu tenho a água, o que é necessário para que seja consumido nesse processo, e a partir daí eu ter um produto para fornecer aos meus consumidores. Então, a partir do momento que eu tenho um processo, eu vou ter a geração dos produtos, e eu também tenho uma geração de resíduos, pelo menos na maioria dos processos, é essa sequência que se dá. Eu tendo os resíduos, eu vou cair naquela questão que eu comentei anteriormente, né? Eu posso reutilizá-lo, eu posso reciclá-lo, eu posso recuperar, eu posso encaminhar para um tratamento. A partir daí, a partir dessas opções que eu tenho para este resíduo, eu consigo fazer um reprocessamento, eu consigo gerar um subproduto. É extremamente importante, porque a partir do momento que eu gero esse subproduto, eu consigo reutilizá-lo no meu próprio processo produtivo. E então, a partir daí, a gente pode ter um ciclo fechado que é excelente para as empresas hoje em dia, porque quando se fala em resíduo, você também tem um custo para a destinação ambientalmente adequada dele. Não é um custo baixo para as empresas, mas precisa ter, no caso de resíduos que nós não temos mais nenhuma solução e acabam se tornando um rejeito. E aí a gente acaba caindo nas opções de aterro e incineração. Quando a gente aborda a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, ela institui essa política e se dispõe a trazer novas ferramentas à legislação ambiental brasileira. Então, entre as questões mais importantes que foram levantadas e apresentadas, nós temos questões referentes a acordos setoriais, a responsabilidade compartilhada, que é um item extremamente importante. Quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, nós falamos desde o gerador até o seu receptor para tratamento ou disposição final. A gente fala também da questão de logística reversa. A gente já viu muitas empresas implantando a logística reversa hoje em dia, mas ainda precisa de um movimento muito maior para que a gente consiga realmente reduzir a quantidade de resíduos que são geradas e, a partir daí,
ter mais soluções técnicas, reutilizar muito mais os produtos que nós colocamos no mercado para que não vá para o meio ambiente e acabe se tornando passivos, né, na sociedade. Coleta seletiva, nós temos em empresas, muitas, órgãos públicos também, alguns. Em alguns municípios a coleta seletiva funciona, em outros não. Por mais que o cidadão esteja disposto a fazer a separação do seu resíduo, às vezes não acontece com uma boa efetividade a coleta seletiva ali naquele bairro. Nós temos a questão de ciclo de vida do produto, que também é uma questão extremamente importante e entra também na parte de responsabilidade compartilhada. Não adianta você destinar o seu resíduo, sendo que a partir do momento que você destinou, a responsabilidade não é mais sua, não é assim que funciona. A responsabilidade do resíduo é até o seu ciclo final. A gente já viu diversos casos em que empresas são notificadas por destinar um resíduo, por exemplo, para um aterro, onde ali não era o seu local correto para destinação, e respondem por infrações graves por conta disso, e inclusive atuam na recuperação daquele local por conta dos resíduos que foram destinados ali incorretamente, tá? Aborda o que nós estamos, o objetivo dessa palestra, que é o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, tá? Que é o que nós vamos focar, eu deixei até destacado ali pra gente. A quem se aplica essa política? Eu achei importante destacar como, da forma que consta na legislação, para que essa responsabilidade seja enfatizada cada vez mais. Então, consta que estão sujeitas à observância desta lei as pessoas físicas ou jurídicas do direito público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente pela geração dos resíduos sólidos, e as que desenvolvem ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento dos resíduos sólidos. Então, empresas que auxiliam no gerenciamento desses resíduos também são responsáveis, também precisam atuar de forma adequada, de forma consciente com toda essa questão dos resíduos sólidos. Quando a gente fala de plano de gerenciamento de resíduos sólidos, eu me refiro a um documento técnico que vai identificar a tipologia, a classificação, as formas de acondicionamento, a quantidade que foi gerada e a destinação ambientalmente adequada deste resíduo, tá? Quando nós abordamos a questão de gestão, por que eu achei importante colocar essa figura? A gente tem dentro da 14.000, entrando um pouquinho agora em questões de sistema de gestão ambiental, a gente tem um núcleo de sistema de gestão onde ele deve sempre atuar na melhoria desse sistema, na melhoria dos procedimentos, na melhoria dos processos, pensando de forma ambiental. E quando a gente tem um resíduo e procuramos soluções para que ele seja destinado corretamente, nós temos diversas pessoas envolvidas nessa questão. Então, eu tenho o meu gerador, eu tenho os meus consumidores, eu tenho os meus fornecedores, tudo é uma cadeia que está envolvida nesse processo, né? Então, a partir do momento que eu gero, eu preciso fazer o transporte desse resíduo para fazer uma destinação correta dele. Os meus transportadores, eles estão aptos para transportar esse resíduo. Eu consigo fazer, esse motorista, ele possui curso no caso de um resíduo perigoso, ele possui curso para que esse transporte seja feito 100% com segurança. Quais são as rotas que esse transportador vai seguir? Quais são os treinamentos que ele possui? Quais são os documentos de transporte que ele vai levar? Então, tudo isso é extremamente importante. A gente também tem os pesquisadores,
e núcleos de pesquisas que podem atuar, que podem encontrar novas soluções. Muitas instituições acadêmicas hoje atuam dessa forma, principalmente as públicas, procurando novas soluções para a destinação correta, não só destinação para o reuso, para a reciclagem e a reutilização desse resíduo. Por isso que é extremamente importante, quando a gente fala de gestão, você conseguir enxergar toda essa parceria, todas essas pessoas que podem estar envolvidas e que podem sim ajudar a melhorar o seu processo de gestão e, como todo o sistema de gestão, ter uma melhoria contínua dele, focando na questão de resíduos, tá? A política, a Lei 12.305, quando ela fala de gestão e gerenciamento, ela pede para que seja sempre observado a questão da não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final, nesta seguinte ordem. Ou seja, a prioridade é para que não se gere, por isso é extremamente importante você ter todos os envolvidos na fabricação daquele processo, toda a equipe técnica, para que junto com um profissional de meio ambiente, vocês possam estudar quais são as melhores maneiras para fabricar esse produto sem que eu gere essa grande quantidade de resíduo? Quais são as soluções que nós podemos encontrar para reduzir a quantidade, já que eu não consigo deixar de gerar esse resíduo durante o meu processo produtivo? Ou então eu consigo reutilizá-lo, eu consigo reciclar? Quais são as opções no meu mercado que eu possa fazer isso? Eu consigo retornar ele para o meu processo industrial e aí eu faço um ciclo fechado? Então, são diversas opções que eu tenho para que eu não caia na disposição final, e sim para que eu sempre tenha em mente de que é possível reduzir, reutilizar, reciclar e tratar este resíduo antes de eu ir direto para uma opção que seja mais fácil, mais rápida. Tá? E aí eu até coloquei novamente aqui as práticas atuais, que é exatamente o que a gente tinha comentado anteriormente. Quando a gente fala de plano de gerenciamento de resíduos, também é importante citar quem deve elaborar. Na legislação, eles destacam diversos tipos de geradores. Quando a gente fala de geradores, eu me refiro aos geradores dos resíduos de serviços públicos de saneamento básico. Eu também me refiro aos geradores de resíduos industriais, geradores de resíduos de serviços de saúde, geradores de resíduos de mineração, de resíduos classe 2 não perigosos. Também é importante que tenha um plano de gerenciamento de resíduos, porque você pode ter um resíduo não perigoso e você pode ter diversas, é mais fácil você ter opções para o seu reuso, para a sua reciclagem. A gente também tem os geradores de resíduos de construção civil. Como eu comentei lá no começo, nós temos normas bem específicas. Hoje nós temos também aterros específicos para resíduos de construção civil, onde se tem a prática de reutilização, os resíduos são classificados para que ocorra esta reutilização deles, tá? Nós temos os geradores de resíduos que, mesmo que eles não sejam perigosos, por conta da quantidade de volume que é gerada, eles também precisam ter um plano de gerenciamento de resíduo adequado. Nós temos os resíduos de transportes, de portos, aeroportos e ferrovias. É também necessário apresentar um plano de gerenciamento. E nós temos os responsáveis por atividades agro-silvopastoris, né, que nós temos o CISNAMA e outros órgãos que também exigem a elaboração do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exatamente por conta da periculosidade do resíduo que é gerado nessas atividades. Então, qual é o conteúdo necessário? Quais são as informações que eu devo abordar no plano de gerenciamento de resíduos?
Primeiro, quando a gente fala dessa forma, é extremamente importante que você tenha um procedimento na sua empresa, indústria, clínica, e que as pessoas envolvidas estejam devidamente treinadas para que elas possam atuar de forma devida, de forma adequada, de forma correta e conhecer também a gravidade do resíduo que elas estão lidando, né? Então, a gente não fala somente sobre a questão de gerenciar o resíduo, também vale muito conscientizar todos os envolvidos sobre a sua saúde, sobre a periculosidade, qual a importância de usar os EPIs corretos, qual é a gravidade caso esse resíduo tenha algum vazamento, seja derramado em um local que não tenha uma contenção, onde ele não esteja adequadamente armazenado. Então, quando eu vou elaborar o meu plano de gerenciamento de resíduos, é extremamente importante que, óbvio, né, eu tenha os dados do empreendimento e eu já começo citando o diagnóstico dos resíduos gerados. Quando eu falo de diagnóstico, eu me refiro a volume, eu me refiro ao setor em que foi gerado, tipo de processo. É importante também as questões de matéria-prima, que a partir daí a gente retorna naquela questão da classificação quanto ao tipo de resíduo, referente ao processo em que ele foi originado. Forma de acondicionamento, como eu citei anteriormente, além das questões de gerenciamento quanto à área em que este resíduo vai ser acondicionado. Essa área ela deve ser uma área coberta, ela deve ter uma contenção em casos de vazamento. Você precisa ter essa contenção, existe um cálculo que é feito considerando o volume total para a quantidade de X% que deve ser armazenado. Então, é extremamente importante que tudo isso seja observado quando você tiver uma central de armazenamento de resíduos na sua indústria, na sua empresa, tá? Responsáveis pelas etapas. Quem foi o responsável por este processo? Quem foi o responsável em destinar esse resíduo para a minha central de acondicionamento? Também é extremamente importante. Procedimentos operacionais. Como que este resíduo que é gerado aqui no início da minha planta vai parar aqui na minha central de resíduos? Qual a forma de transporte? Quem são os funcionários que realizam esse transporte? Eles possuem treinamento? Eles não possuem? Também é extremamente importante. Tipo de destinação. Quando a gente fala em tipo de destinação, eu já entro nas questões de CADRs, quais são meus fornecedores ambientais, esses fornecedores eles estão ou não estão homologados. Quando eu me refiro a tipo de destinação, eu vou reutilizá-lo no meu processo, então é um ciclo fechado ou não, é um rejeito, eu não consigo, eu não tenho mais nenhuma solução para esse tipo de resíduo, então eu preciso destiná-lo para um local que esteja com a sua licença de operação válida, que foi homologado pela empresa. Eu realizei uma auditoria nesse local e, portanto, eu garanto que ele está seguro, pois todas as documentações que são exigidas legalmente, eles apresentam, além de ter instalações que também atendem ao que é necessário para receber o meu resíduo, tá? É extremamente importante a questão de gerenciamento de acidentes. Muitas empresas possuem os procedimentos de como fazer o gerenciamento em caso de acidentes durante o seu acondicionamento e durante o transporte também é importante. Questões referentes às ações relativas à responsabilidade compartilhada. Também é importante a empresa ter isto muito bem definido em casos de imprevistos que possam ocorrer. Metas para redução. Muitas empresas atuam com objetivos e metas para a redução dos resíduos que são gerados. Isso a gente entra como um perfil referente, a gente entra com questões referentes ao desempenho ambiental da empresa. Quem lida bastante com a ISO 14000 sabe bem
do que eu estou falando. Então é extremamente importante a gente ter essas metas para redução, que a partir daí a gente começa sim a questionar quais são as melhorias que a gente pode ter no processo e a partir daí reduzir ou até mesmo eliminar esse resíduo que foi gerado, ok? Medidas saneadoras de passivos também é extremamente importante e sempre ter a periodicidade de revisão, vigência da licença ambiental, todas essas questões são avaliadas, tá? O plano de gerenciamento de resíduos ele não precisa ser encaminhado para um órgão ambiental, ele deve sim estar disponível no local em que o resíduo é gerado para consulta do órgão, mas não deve ser apresentado fisicamente para o órgão responsável pela unidade. No caso aqui em São Paulo seria a CETESB, e a CETESB a gente atua anualmente tratando-se de resíduos sobre o inventário de resíduos sólidos. Então, todo início de ano as empresas apresentam esse inventário para a CETESB, dando informações referente à quantidade gerada, a destinação que foi feita, se tem um registro dessa destinação. Então, todos os documentos que são gerados, eles também são apresentados nesse inventário. Então, é um documento extremamente importante para todas as empresas que devem ser apresentado anualmente. E aí eu achei importante abordar algumas questões que também constam na nossa lei, na Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde ele diz, né, a inexistência do Plano Municipal da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos não obsta à elaboração, implementação ou operacionalização do PGRS, ou seja, por mais que o município onde essa empresa está localizada não tenha apresentado ainda o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, a minha empresa precisa ter, porque eu tenho responsabilidade sobre esse resíduo que é gerado, sobre a sua destinação ambientalmente adequada. Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de todas as etapas do plano de gerenciamento, incluindo o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, será designado o responsável técnico devidamente habilitado. Ou seja, é extremamente importante que um responsável seja devidamente habilitado, ou seja, são profissionais da área de meio ambiente que possuem um conhecimento, que participaram de todo esse processo produtivo e que conhecem a origem desse resíduo para conseguir elaborar um plano de gerenciamento de resíduos da forma devidamente correta. Tá? Os responsáveis por plano de gerenciamento de resíduos sólidos manterão atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do CISNAMA e a outras autoridades informações completas sobre a sua implementação e a operacionalização do plano sob sua responsabilidade, é o que eu comentei anteriormente. Deve ficar disponível para os órgãos responsáveis, né, pela questão de resíduos sólidos do município, para consulta dos órgãos, para avaliação, verificar se realmente a destinação desse resíduo é feita de forma adequada pela empresa. Tá? E, por último, a contratação dos serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de rejeitos não isenta as pessoas físicas ou jurídicas de responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos. Foi o que eu citei também no começo da nossa palestra, quando eu falei da questão da responsabilidade compartilhada. É extremamente importante que as pessoas responsáveis tenham o conhecimento dessa responsabilidade, porque não é só porque você fez a destinação que você já está livre dele. Existe o ciclo de vida do resíduo, onde tudo isso deve ser contado e toda essa responsabilidade deve ser levada em conta.
Pessoal, esse é o fim do meu treinamento, da minha palestra. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês, espero que vocês tenham gostado de todas as informações que foram passadas. Aqui estão os meus contatos, o meu site da consultoria que eu presto é cbssoluções.com, vocês podem acessar lá, podem me mandar e-mail, entrar em contato comigo. Os e-mails é o contato@cbssoluções.com ou o c_bsilva@outlook.com e meu telefone também, em caso de dúvidas ou avaliação dos planos de gerenciamento que vocês possuem, estou à disposição de todos vocês. Obrigada pelo tempo dedicado, espero que vocês tenham aproveitado muito e até a próxima. Tchau, tchau.